O Romeu Zema, candidato a presidente, foi no Três Irmãos Podcast. E ele vai falar o que ele vai fazer com as terras raras. Qual que é a ideia dele sobre terras raras caso ele seja presidente, né? Como governador de Minas, ele entregou as terras raras mineiras para empresas de fora do Brasil explorarem. Como presidente do Brasil, provavelmente, supostamente, meritíssimo, ele irá entregar as terras raras do Brasil para empresas de fora explorarem, não só as de Minas. Mas vamos ver o que ele vai falar, né? Ô Zema, assim, eu acho que você respondeu boa parte, se não todo das perguntas que foram feitas, mas além das respostas, eu queria um pouco também de propostas, né? Ótimo. Oh, Por beleza. exemplo, já que ele já puxou da segurança, já falou de vários outros pontos, talvez da saúde, ou de vários outros temas, mas uma coisa que a gente tem visto, Minas, não por acaso chama Minas Gerais, porque tem minérios espalhados quase que no estado todo. Sim. Então é um pedaço que eu sei que você entende bastante, até pelas mineradoras também. O futuro ouro do mundo são as terras raras. Sim. A gente já viu o Caiado falando sobre isso, a gente já viu o Lula falando sobre isso. Se você vira o presidente, o que é a sua proteção, o que é a sua direção para as terras raras do Brasil? Antes dele responder, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quem irá explorar terras raras em Poços de Caldas? Exploração de terras raras em Poços de Caldas e região é liderada por empresas estrangeiras, com destaque para as mineradoras australianas, Meteoric, blá 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 blá, blá 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 blá, além da Power Minerals, que não sei o que que adquiriu os direitos na área do Morro do Ferro, né? Então tá aí aqui, ó, tudo nome em inglês, né? Não é daqui, não são empresas daqui, tá? Então assim, ó, não são empresas brasileiras. Então ele fez isso com as terras raras que a gente tem aqui em Poços de Caldas. Tá, eu falo aqui porque é pertinho aqui da minha cidade, né? Então, a diferença é que eu tava brincando no começo do vídeo, mas é bem provável, né? Que a proposta dele é fazer isso com as terras raras do Brasil inteiro, né? Porque assim, ó, não daria trabalho demais a gente investir muito em tecnologia e criar indústrias estatais mesmo que sejam para explorar essas terras raras e fazer com que essas terras raras sirvam de matéria-prima para a gente produzir nossa própria tecnologia aqui e não vender terra rara baratinho para fora e comprar terra rara depois que ela já virou tecnologia caríssimo lá de fora? Faz sentido isso? Na sua cabeça? Não seria melhor investir na tecnologia para que a gente usasse essa matéria-prima em vez de vender a matéria-prima e comprar mais caro? Porque assim, ó, a gente é louco por causa de chocolate suíço, paga não sei quantos euros em chocolate suíço, mas o chocolate suíço é feito com cacau brasileiro, né? Então, assim, eu tô usando um exemplo bem aleatório aqui pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. Só que não, isso dá muito trabalho. Então eu entrego pra quem é de fora, né? A gente é assim mesmo, né? Então entrega nosso ouro, entrega nossa... A gente entrega, né? Tudo pra fora, né? Então a gente tá mais uma vez, historicamente, entregando nosso ouro pra fora, né? E o Robertinho usou a palavra ouro. Usou a mesma palavra. Robertinho, de certa maneira, eu já fiz isso com o lítio, lá no norte de Minas. As maiores jazidas de lítio do Brasil estão lá no Vale do Jequitinhonha, Beleza. lá bem próximo da capital da cachaça, Salinas, que você deve conhecer, de Muito. Araçuaí, de Itinga, tá ali naquela região. Ali antes era conhecido, não sei se vocês têm conhecimento, como a região das viúvas de marido vivo. Você já escutou esse termo? Ó, ele tá falando já há alguns segundos e até agora não falou de proposta. Ele falou que tem lítio em Minas Gerais, mas aí tá aí no mérito, não é mérito dele, né? É da geologia brasileira, né? E aí agora ele vai contar uma história sobre as viúvas sem marido, mas vamos ouvir. Viúvas sim. de marido vivo. Você sabe por quê? Viúvas de marido vivo. Porque os maridos iam para São Paulo, iam para o sul de Minas e as mulheres ficavam lá sem ter o marido do lado, ele mandando lá um dinheirinho. Hoje é a região de Minas que mais cresce. Opa. Nós levamos para lá diversas empresas que Opa. mineram e beneficiam o lítio. Opa, quem explora quais empresas exploram o lítio na região, ele falou que é perto de Salinas, né? Na região de
Salinas no norte de Minas. Escrevendo de qualquer jeito aqui, tá, galera? Pilbara Minerals, Atlas Lithium, Lithium Ionic, Solis Mineral. Essas empresas têm alguma chance de ter uma empresa brasileira aqui? Não tem, né? Não tem, né? Empresa de fora, né? Estamos entregando lítio para empresas de fora, né? E traduzir para português aí para vocês, tá bom, galera? Não é só extrair o lítio, Tá colocar no beneficiando campo, ali. beneficiando, agregando mais de 100 vezes o valor que tira da terra e exportando. Então eu falo que o que nós temos de fazer aqui com relação a qualquer minério, não é só terras raras não, é agregar valor. Isso. E tem um exemplo que está aqui do lado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir conhecer a empresa de nióbio que está lá em Araxá. É CDB, né? CBMM. Como é a minha cidade natal e eu sempre convivi com ela, hoje essa empresa, para vocês terem ideia, ela está lá há uns 70 anos. Primeiro ela desenvolveu como extrair o nióbio da terra, que ninguém sabia fazer isso no mundo. Foi desenvolvido por ela. Segundo, ela desenvolveu como purificar o nióbio, que tem nióbio de diversos graus de pureza. Depois ela desenvolveu aonde aplicar o nióbio. Nióbio é aplicado até em nave espacial. Sim, ué. Em oleoduto, que fica lá no Alasca, que a temperatura varia muito para não ter trinca, etc. O nióbio é aplicado na indústria farmacêutica, é aplicado na indústria química, tem grau óptico para fazer esses luneta aí, essas coisas, tem diversas aplicações. Tudo ela fez aqui no Brasil. Enquanto eu morava em Araxá, todo ano tinha lá congressos sobre nióbio. Vinha engenheiro metalúrgicos do mundo todo, vinha químicos do mundo todo. Ela domina a tecnologia. E os melhores empregos estão aonde? Aqui no Brasil. Uma parte em Araxá, aonde extrai e industrializa, uma parte em São Paulo, que ela tem um escritório grande lá também. Gera emprego, né? Então é isso, ó, é assim que acontece, ó. A gente poderia, nós mesmos, brasileiros, porque vamos fazer um apanhado rapidinho, ó. Na década de 90, comecinho dos anos 2000, a economia do Brasil voando, tá? E a China ainda era majoritariamente rural, tá? Rural. Produção rural mesmo, tá? Setor primário. Como é que a gente saiu de estar acima da China como economia para em 2026, 25 anos, 30 anos depois, a China tá vendendo celular no Brasil, a China tá vendendo carro elétrico no Brasil em mais de uma empresa, e o Brasil não tem uma indústria de celular, não tem uma empresa brasileira de carro elétrico. Será que assim, a gente não deve questionar isso, galera? Pô, será que a gente não deve exigir isso? Será que tudo que a gente pode, com essa imensidão de recursos que a gente tem, é agradecer aos nossos políticos que gerou emprego? Então é isso que a gente se tornou no mundo? Então quando eu olho pro resto do mundo, eu sou um cara nacionalista, eu sou um cara que sou patriota, eu sou um cara patriota. O que eu tenho para oferecer pro mundo é mão de obra barata, de preferência. É isso. É isso. Sobrou pro Brasil virar mão de obra de empresas de fora. Que a gente não produz a nossa tecnologia. Aí sabe o que acontece com o patriota brasileiro? Ele não acha errado isso. Para ele tá bom. Pelo menos tá gerando emprego. Ele se apega a essa mediocridade, né? E aí ele vai para os Estados Unidos, acha comprar iPhone nos Estados Unidos barato, a coisa mais linda do mundo. Claro, eles desenvolveram a tecnologia, é claro que ela vai ser barato. É claro que ela vai ser barato, cara. Quando que a gente vai ter uma tecnologia parecida com o do iPhone no Brasil? Eric, mas competir com a Apple, tal. Pô, então hoje, a gente pega aí a Xiaomi, que compete aí com, sei lá, vai, com a Samsung, talvez, celular Android, blá blá blá. Quando que a gente vai ter a brasileira que vai fazer isso? Quando que uma empresa brasileira vai produzir carro? Quando que uma empresa brasileira vai produzir computador? Vai produzir celular? É isso que eu quero saber. Se o mundo caminha
para cada vez mais estar inserido no cenário de uso de tecnologia, por que a gente não está indo em direção a esse cenário? Por que a gente vai ocupando cada vez mais um lugar de vender matéria-prima? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, quando é que a gente vai sair disso? Ou vamos ficar nessa pelas próximas 2, 3, 4, 5 décadas? Qual que é o papel do Brasil no mundo? Vender matéria-prima. Então a gente vende soja, vende muita soja. A gente vende minério de ferro? Vende muito minério de ferro. A gente vende carne, a gente vende muita carne. O agro brasileiro, pujante, forte, desenvolvido, beleza. Bom, quem quer ter um agronegócio ruim? Ninguém quer, gente, eu não sou idiota. Mas é isso então que sobrou pra gente? Então é isso. Então eu sou patriota, mas o que eu quero pro Brasil é que ele vire mão de obra, o povo brasileiro se torne mão de obra de empresas multinacionais de outros países. Eu não vou desenvolver a minha própria tecnologia. Eu não vou, o governo, investir... Gente, e esse investimento em tecnologia, ele é gasto mesmo. Não sei se vai dar retorno. Os Estados Unidos faz isso. Enfia dinheiro em ciência e tecnologia. E aí de 10, 20, de 100, 200 projetos de tecnologia, um dá certo. Um faz uma melhoria ali numa tecnologia, um ou outro faz uma pequena melhoria. E aí os caras estão indo buscar combustível na Lua. A gente acha isso incrível, mas não quer pra gente. Eu não entendo essa loucura. Eu não entendo esse masoquismo brasileiro. Vocês também pensam isso? Deixa aí nos comentários, por favor. O que nós temos de fazer com as terras raras é isso. Ela não pegou o minério nióbio e exportou igual faz com o minério de ferro que você citou. Que, na minha opinião, é uma grande burrice. Sim. Nós tínhamos de exportar aço. Lingote. Não é? Exato, né? Exportar aço. Ó o pensamento dele. A gente tinha que exportar aço. Ele não fala a gente tinha que vender celular. Porque assim, ó, a China tem direito de vender celular pro mundo inteiro. A Índia tem direito de vender celular ali em volta do seu território ali na Ásia. Né? Ali pros seus vizinhos. A Índia. Mas o Brasil não tem direito de produzir tecnologia. A gente tem que vender lingote de ferro. A gente tem que vender aço. É isso. O candidato a presidente do Brasil tá falando isso. Então, o que nós estamos fazendo em Minas com o lítio e com as terras raras é isso. As empresas estão investindo e com o compromisso de ir agregando cada vez mais valor. Lá no Vale do Lítio, nós queremos é que daqui a 10 anos esteja sendo produzido lá bateria de lítio. E não ficar exportando... Não, beleza. Tá vendo? Aqui eu já concordo. Então, então faz bateria. Faz uma coisa mais tecnologicamente desenvolvida. Cara, para de vender coisa crua. Arranca o negócio do chão e vende. Pô, cara, vamos desenvolver tecnologia, vamos melhorar, vamos criar as baterias brasileiras. Só que daqui quantos anos, ele falou? Produzido lá bateria de lítio. Nós queremos é que daqui a 10 anos esteja sendo produzido lá bateria de lítio. E aí, o que ele fez em Minas Gerais para que isso acontecesse? O que ele fez em Minas Gerais? Será que ele investiu em educação? Será que ele melhorou as universidades estaduais? Será que ele investiu em tecnologia? Será? Ficar exportando o pozinho do lítio, que já está bem puro, mas a bateria vale muito mais. Então, o que nós temos de fazer é ir nesse caminho. E em Minas Gerais está tudo muito bem documentado e acertado com essas empresas que vão escalar a cadeia de valor ao longo do tempo. Mas não são brasileiros. Pô, a gente podia fazer uma visita lá nessa mineradora em Araxá. Eu acho que vocês tinham... a gente andando lá, ia ser da hora, né? Já vamos tentar marcar nas empresas EMA lá, ia ser da hora isso aí. Ó, se você pega aqui uma peça de nióbio desse tamanho aqui, você precisa das duas mãos de tão pesado que é para poder segurar. E você toma água de Araxá? Tomo. Lá tem água radioativa, água sulfurosa, viu? Isso que é bom pros rins. Eu já ouvi falar que não toma água de lá não, velho. Por quê? Eu já ouvi falar isso, que tem um alto índice cancerígeno aí, né? Que tem esse problema aí. Já falaram que lá tem realmente uma tendência maior para apresentar algumas doenças, mas nunca provaram nada. E a mineradora investe nisso daí, nessa questão de saúde? Então, era até bom vocês irem. Se você entrar lá na mineradora e eu não te falar que é uma mineradora, você ia achar que era um jardim botânico. Ô, louco, como eles são ambientalmente corretos, hein, galera? Entendeu?
tudo ajardinado, tudo bonito. Já fiquei sabendo Olha. que eles investem na praça, na infraestrutura, no teatro, né? Exatamente. Então, é uma mineradora extremamente responsável. Boazinha. E que desenvolveu toda... O Brasil é o líder em tecnologia do nióbio. Pouquíssima gente sabe disso. Em aplicação desse minério, que é raro. Lembrando que 80% da produção do mundo está aqui em Araxá. É um lugar que vocês têm de ir para conhecer mesmo. Aí ele falou que o nióbio serve para fazer foguete. A gente não tá fazendo foguete, né? Aí ele falou que o nióbio serve para produtos farmacêuticos. A gente importa grande parte do nosso principal ingrediente ali de produção de fármacos no Brasil. Aí na onde que tá? Aí o refino é tecnologia brasileira. Mas e o uso final? É isso que eu quero. E quando que o Brasil vai lançar o seu próprio satélite de GPS? Usando o nióbio brasileiro? Quando que a gente vai parar de importar ingredientes farmacêuticos aí no geral, né? Tem um nome da fórmula lá, esqueci o nome. De fora, vamos criar as nossas. É isso que eu quero saber, né? E aí fica aí o questionamento. Então, aparentemente, concluindo o vídeo, o que eu falei na introdução do vídeo é isso. Que o Zema vai fazer com as terras raras brasileiras é o mesmo que ele fez com as de Minas Gerais, tá bom?